Bom dia, meus amigos! 2021 chegou. Então, assim, vamos para o nosso primeiro vídeo, assim, realmente de 2021, né? Porque os outros todos a gente estava se preparando para o ano novo, falando do ano novo, falando do Natal, falando de uma série de coisas. Mas agora a gente começa 2021 com muita esperança, com muitas expectativas, né? Eu quero ver o que eu posso fazer nesse nosso canal para trazer alegria, para trazer esperança, para trazer conhecimento para vocês, assuntos que sejam interessantes também, pessoas que sejam interessantes, que possam acrescentar uma série de coisas para mim e para vocês. Mas hoje a gente vai começar ainda com textos, né? E o texto de hoje, ele é totalmente fora do contexto. Ou seja, fora dos padrões, dos textos sensíveis que a gente fala e tudo mais, porque às vezes a gente precisa de alguma coisa diferente, mas também que tenha uma moral. Todos os textos têm uma moral. O nosso texto é muito conhecido, eu acho que todo mundo já leu, ouviu falar, ou quem não ouviu, ótimo, porque vai ser uma surpresa. Chama-se A Velha Contrabandista, que é do Stanislau Ponte Preta, e ele tem toda uma história, esse autor ele tem uma história bacana, que no momento oportuno a gente vai comentar sobre ele, enfim. Mas a história se passa da seguinte forma: havia uma velhinha, uma senhorinha, sabe aquela pessoa assim, fora de qualquer suspeita, né? Que passava pela alfândega todos os dias numa moto, super moto, com uma, ai meu Deus do céu, com um saco nas costas, né? Ela carregava, ela dirigia a tal da moto, mas carregava um saco enorme, né, nas costas. E aí, os policiais da alfândega, eles estranhavam aquilo. Primeiro porque era aquela senhora numa moto e depois, todos os dias, passando por ali com aquele objeto estranho. Automaticamente, eles pensaram o quê? Essa senhora está fazendo contrabando. Então, eles paravam a velha, a idosa, mas ele diz a velha mesmo, né? Todos os dias. Verificavam, só tinha farinha, não tinha nada, não tinha nada. Ou era farinha, ou era areia, acho que era areia, se eu não me engano era areia. Porque eu não quero ler o texto, eu prefiro contar para vocês. Então, assim, eles não se conformavam. Por que cargas d'água aquela criatura de Deus passava pela alfândega, naquela motoneta, né, naquela coisa, com aquele saco de areia? Dia após dia, eles paravam a senhora, revistavam e não encontravam nada. Num determinado dia, o policial parou a tal da velhinha e falou para ela o seguinte: eu juro para a senhora que eu não vou prender a senhora, eu não vou fazer nada, mas pelo amor de Deus, por que cargas d'água? Por que razão a senhora, por que a senhora contrabandeia? Pelo amor de Deus. Por quê? Não é o que está no saco. E a gente não entende, a senhora não tem por que passar todos os dias aqui carregando esse saco no mesmo lugar, da mesma forma. Então, me conte, eu me comprometo que não vou punir a senhora, não vou falar isso para mais ninguém, mas eu preciso saber, porque eu tô ficando louco. Eu não entendo, eu não consigo entender. Aí ela falou assim: eu faço contrabando, é a moto. Quer dizer, todo dia ela passava com uma moto, né? E ela estava contrabandeando as motos, né? Mas eles nunca se atentaram para isso. Eles se preocuparam com o que era evidente, que era o saco de areia que ela estava carregando. Então vamos lá. É um texto simples, é um texto que a gente usa para ensinar português, para ensinar as crianças, mas na realidade é um texto de muita profundidade. Primeiro, ele mostra para nós que a gente às vezes só olha o que é visível para os olhos, né? A questão muito superficial das coisas. Então, o que era evidente? O saco que ela carregava. Ninguém parou para perceber que todos os dias era uma moto diferente que essa senhora passava pela alfândega e contrabandeava as tais motos, né? Então, quer dizer, eles já tinham uma opinião formada de que era aquilo e acabou. E a gente às vezes é muito assim, né? E a gente deixa de ver o todo. Então, esse texto ensina para nós o seguinte: primeiro, você tem que ter uma visão do todo. Você tem que observar vários pontos de vista. Porque nem sempre o seu ponto de vista é o certo. Nem sempre o seu ponto de vista é o melhor. E, mais que tudo, a gente não ensina uma terceira coisa para nós. A gente não pode subestimar as pessoas. Nunca, nunca. Então, à medida que eles achavam que a velhinha simplesmente estava passando com aquele saco, contrabandeando aquela, sei lá, aquela coisa, eles jamais poderiam supor que ela estava contrabandeando algo assim
grandioso, né? Porque uma moto por dia, pelo amor de Deus. Mas era uma velhinha. Então, vocês percebem? A gente ainda continua vendo as pessoas, analisando, conceituando pelas aparências. A gente ainda continua tendo uma visão fechada das coisas. A gente não tem uma visão para ver o todo. Então, o texto ensina isso. E a gente subestima as pessoas. A gente acha que as pessoas, que nós somos muito mais capazes, inteligentes, perspicazes do que os outros. Então, é um texto simples, é um texto pequenininho, mas é um texto que ensina muito. Olhe o todo. Olhe a sua volta, no seu serviço, na sua vida, na sua família, o todo da história. Inclusive quando as pessoas chegarem com uma história para você. Analise o todo. Observe aquilo que não está escrito, aquilo que está nas entrelinhas. Preste atenção nos movimentos do corpo da pessoa, que isso diz muito. Preste atenção naquilo que ela não falou. Porque o que ela falou é evidente. Você tem que ser inteligente o suficiente para perceber o que está por detrás daquilo que ela está te falando, né? Principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Nós não queremos ser mais espertos que os outros, não queremos ser melhores que os outros, mas também nós não podemos ser bobos dos outros. Então, para isso, a gente precisa ter um olhar além do que a gente vê. É como o Pequeno Príncipe diz no livro, né? O essencial é invisível para os olhos. Por quê? Porque aquilo que importa não está evidente. Você não vai ver diretamente na pessoa. Ela não vai te mostrar. Ela não vai te falar. Ela não vai te dar de bandeja e te mostrar assim, olha, eu sou assim, 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 meus efeitos são esses, e eu quero puxar o teu tapete assim, assim, assim. Eu vou fazer de tal forma, porque é como o ladrão, né? Ele não vai avisar o dia que ele vai roubar a sua casa. Eles falam, na Bíblia fala muito isso, né? Deus não avisa quando ele voltará, assim como o ladrão que não avisa quando vai roubar a sua casa. E as pessoas também são assim. Então, vamos começar o nosso ano observando melhor as pessoas que estão à nossa volta e nós mesmos. E tentando fazer com a gente também uma análise de consciência. O que a gente pode melhorar? No que a gente pode ser menos previsível para os outros? Porque às vezes é bom você surpreender. É bom você fazer alguma coisa que as pessoas nem sequer sonhavam. Principalmente, mas aquela pessoa, como que ela pôde fazer isso? Às vezes você mesmo fala, como que eu fiz isso? Isso é importante. Isso é importante, isso é amadurecimento, isso é a capacidade de lidar com as situações e com os conflitos e de resolver os conflitos de uma forma muito inteligente e sadia. Mas para isso dar certo, a gente precisa olhar a vida não tanto com o coração e mais com a razão, mas não somente com a razão, porque senão você se torna uma pessoa extremamente fria, tá? Mas olha o todo. Lembra da velhinha contrabandista? E lembra que não é aquilo que está na sua cara que é perigoso. O perigoso é aquilo que você não vê. E é o que nós estamos observando nesse vírus horrível. Ele é invisível e ele é perigosíssimo. Então, cuidado com aquilo que você não vê. Cuidado com aquilo que as pessoas não falam para você. Mas quando você vai ver, já era. Não tem volta. Já fizeram, já falaram, já tomaram as decisões e já passaram por cima de você e você nem viu. Sabe por quê? Porque você estava achando que estava tudo sempre muito bem. Que ótimo, que esteja tudo muito bem. Mas presta atenção numa coisa. Tenha sempre um plano B. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um plano B. Confie, mas o seu pezinho vai estar aqui atrás. Por quê? Não que as pessoas não mereçam confiança. Não é isso. Mas a gente precisa sempre olhar as coisas na profundidade delas, não superficialmente. Senão, é rasteira atrás de rasteira. Não quer dizer que a gente não leve rasteira do mesmo jeito. Vamos levar, vamos aprender com as rasteiras e não vamos mais levar aquele tipo de rasteira, vamos levar outras, né? Mas é ensinamento. É ensinamento. A gente aprende com as quedas muito mais do que com o sucesso. Mas que 2021 seja um ano de muito sucesso, de muita aprendizagem, de felicidade e principalmente, né, de sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria para lidar
com todas as situações que aparecerem à nossa frente, sejam elas pessoais, profissionais, de maneira sábia, de maneira correta, de maneira ética. E isso vai nos fazer feliz e vai fazer as outras pessoas felizes também. Então, abre a janela, olha para o sol, pega sol, muita vitamina D, sol, sol, sol. Compartilhe o nosso vídeo, dá um likezinho lá no nosso vídeo, que muitas pessoas nos assistam esse ano e possam ser mais felizes e ter ideias e colocar em prática projetos e objetivos e sair de depressões e de tristezas, porque tudo está aqui, ó, na sua cabeça. A sua cabeça, ela determina tudo, abaixo de Deus, óbvio, né? A sua cabeça é muito perigosa. A cabeça da gente é muito perigosa. É o maior inimigo que nós temos. Então, cuidado com a nossa cabeça. Cuida da cabeça, que o corpo é consequência. Um lindo dia para vocês. Que Deus os abençoe. Que nas situações da vida, por mais difíceis que elas sejam, vocês encontrem sempre uma brecha para dizer: olha, estamos vivos, estamos saudáveis, estamos empregados e não deu certo hoje. Amanhã a gente tenta e vamos tentar. Por isso existe o dia de amanhã, né? Temos a expectativa do dia de amanhã. Não deu para acertar hoje? Algum motivo tem. Tudo tem o seu motivo, tudo tem a sua hora e tem o seu tempo. Então, acredite em Deus, coloque sua vida nas mãos dele e seja muito, infinitamente feliz.